E bem-vindos a mais um BBJV, aqui de Bakuman, dessa vez dos volumes 10, 11 e 12. E comigo aqui está o Talho. E aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Mais um Bakuman aí pra vocês. A gente vai mostrar como que se faz mangás se faz sucesso na Jump, cara. Estou aqui também com o Robs. Tá bom pra vocês. E voltando aí pra série, porque com um episódio fora, né? Com um EP fora. Estou aqui com o Kaiser. E aí, Kaiser? Voltou de viagem, Acapulco, né? Ficou um episódio. O Human tem cheiro de realidade. E, bom, eu vou dar uma atualizadinha de como tá a Bakuman como experiência pra mim, porque, assim, inicialmente foi a primeira vez que eu achei esse primeiro volume melhor que os que vieram depois, tá bom? Que eu até curto o dramazinho final do terceiro volume, só que eu não sei, eu acho que quando o foco não é o Ashirogi, eu acho muito entediante. Acho que provou isso pra mim, esses capítulos. Eu acho que nesses 3 volumes eles quiseram optar mais por essa abordagem incisiva no Ashirogi. E, assim, anteriormente eu senti que era mais pra gente saber quem é quem ali dos mangakas e dos editores. Então agora Bakuman, entre aspas, começa de verdade mesmo, né? Então é curioso isso. Mas enfim, vamos começar os comentários, né, Tadeu? O que rolou, cara? Então, cara, nesse início de volume 10, a gente tem uma mudança, né, de ideia, porque o tanto já não estava mais dando certo, como a gente comentou no episódio anterior. E agora eles têm que criar um mangá novo, né? Só que a parada é que eles têm que finalizar o tanto enquanto eles pensam em uma nova história. Só que, tipo assim, pra pensar numa nova história, eles precisam dessa vez pensar em algo que vá dar certo 100% de certeza. Tipo, eles não querem uma história medíocre. Eles querem uma história que fique em primeiro ou que pelo menos consiga um anime. Então, eles começam a pensar em uma nova ideia ali no meio. E agora, eles têm a ajuda do Hattori, que antes não estava sendo tão engajado assim com a proposta deles para fazer mangá. E agora resolve ajudar eles. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer aquilo que eles são bons, né? Que é história séria, mas também um pouco... que tem um pouco de Battle Shonen, mas também um jogo psicológico ali no meio. Só que também tem que ter um pouco de humor, porque a gente sabe que a Shonen Jump, né, cara? Mangá sério na Jump não é o forte. Então, dentro desse meio, eles resolvem criar um protótipo de mangá chamado Stopper of Magma. E para isso, eles começam a pedir assim, ideias, tanto para o Hattori quanto para o Miura. E uma das ideias que o Hattori dá para eles é criar um humor mais, digamos, mais mórbido, mais sério, digamos assim. Né? Um humor onde não seja a intenção fazer graça. Isso, de certa forma, é mais o estilo deles, mas eles não sabem como fazer, né? Porque eles nunca fizeram isso. E aí começa todo esse processo para poder criar o mangá, para poder alcançar o Age, para poder bater as outras histórias. Só que aí no meio surge um mangá diferente, né? Um mangá que, na verdade, tá indo contra toda aquela proposta que disseram para eles não fazerem, que é o True Human. Que mais pra frente a gente vai conhecer que o autor do True Human é o Shizuka, né? Que é um novo mangaka aí bem antissocial, mas que é um cara que assim, tem potencial, né? De mudar a revista. Só que o True Human é um mangá que fez muito sucesso, apesar de ser dark. Então, tipo, é o seinen da Jump, né? Vocês gostaram da proposta do True Human? O que vocês acharam disso, cara? Eu acho até meio profético, porque eu vejo muito do Shingeki no True Human, até que eu fiz a piada no começo. Porque o Isayama, assim como o Shizuka, era um cara bem antissocial, bem traumatizado, que meio que descarregava essa frustração e o que ele achava sobre a humanidade nesse mangá, que foi Shingeki. O True Human é basicamente a mesma coisa, né? E eu acho interessante até. Acho ele foi bem recebido no começo, assim como o Shingeki tecnicamente é até hoje. Acho legal pro mangá da Jump ter essa coragem, mais ou menos. É claro, o mangaka dele é engraçado só de ver, né? É o que a gente falou, né? Os mangakas de Bakuman, tipo, eles refletem a realidade, mas eles são um pouco exagerados justamente para ter a graça do mangá.
Mas, ao mesmo tempo, essa parada do True Human de ter uma história mais séria na Jump acontece bastante. Só que não é tão comum porque os mangakas tendem a não arriscar tanto nesse sentido, já que a chance de dar merda é muito grande. Ainda mais um mangaka inexperiente. A maioria dá errado. Só já adiantando um negócio aqui, isso nem tem no anime, tá? Eles cortam completamente isso. Não dá muita coisa. O Shizuka? Por quê? Sim, não tem no anime. Caraca. O Shizuka não aparece no anime, tipo, ou ele pelo menos aparece. Não tem, ele não existe. Daí, pô, daí a gente começa a ter as notícias dos outros mangás, né? E Crow e Otter, aí eles começam a ter uma animação. O Crow já vinha há um tempo com uma certa popularidade, e o Otter agora tende a ter outras seasons, né? Pra voltar a escravizar o autor de Otter, né? O coitado do autor de Otter. Hiramaru. Isso, Hiramaru. Hiramaru, pô, cara, cada vez que ele aparece na tela eu sinto pena dele de novo. Eu repito isso constantemente, porque o Hiramaru, eu tenho certeza que ele é a frustração de todo escritor da Jump. Todo escritor da Jump queria falar isso pra Shonen Jump, mas não pode, então ele desenhou o Hiramaru. Mas, enfim, né? Pelo menos ele tá tendo um anime de sucesso, pelo menos ele tem dinheiro, né? Então, dos males o menor. E aí, O importante no final é ter dinheiro, né? o importante é ter dinheiro, né? É imitando a vida real, né, cara? A gente se escraviza trabalhando pra ter dinheiro. Olha a crítica acontece. social foda do Bakuman, hein? Olha só, cadê? Vim dizer que Bakuman ainda é fake, mano. Que é só um mangazinho. Não, cara. Bakuman reflete a vida real, cara. E aí, a partir dali, né, o Mashiro e o Akito precisam pensar numa história, só que como eles não têm ideia de como que eles vão fazer, do que eles vão fazer. Tipo, pra eles não... Cara, o que a gente vai tirar daqui, mano? A gente não pode fazer um mangá como Dinheiro e Inteligência, a gente tem que fazer uma coisa diferente. E daí, a partir disso, eles resolvem seguir o Hattori pra ver o que o Hattori tá fazendo da vida dele, né? Pra pensar, assim, o que o Hattori pode, de repente, ajudar eles, ou se o Hattori não tá fazendo algo pelas costas dele e tal. E aí começa esse mini arcozinho, né, de ir atrás do Hattori. E aí, o Hattori tá na casa dele, eles ficam esperando ali fora o Hattori durante um tempão, o Hattori não sai de casa, e quando ele sai de casa ele vai pro metrô, tem uma vida bastante normal, assim, vai pra Jump e tal. Aí o que acontece de diferente ali no meio é que ele vai se encontrar com a Yuase, né? E aí a gente tem uma cena muito engraçada que é a Yuase tentando novamente seduzir o Hattori. Ah, Hattori, você acha que eu tô bem nessa roupa? Você acha que... Pô, o que você achou dessa roupa aqui, Hattori? Você gostou? Você acha que eu sou bonita? Daí o Hattori fica meio envergonhado, ele não gosta muito disso, porque ele é muito mais velho que ela. E aí os dois começam a rir pra caramba dessa situação, porque o Hattori é um tiozão e a Yuase tá muito séria querendo que o Hattori goste dela. E aí, a gente, cara, eu não sei vocês, cara, mas eu fiquei com um pouco de medo no começo quando a Yuase começou a gostar do Hattori, porque eu pensei que podia acontecer de repente, talvez, de ter um romance entre eles ali, porque a Yuase tá sem par romântico até agora, né? E eu tô achando que pelo menos cada um ali do mangá vai terminar com alguém. Então, eu fico com um pouco de medo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Foi só pra humor mesmo, né? Nossa, eu acho essa parte do romance entre os dois muito merda, cara. A menina, tipo, levou um fora e falou, mano, vou dar em cima do meu editor, pô. Vai dar certo. Cara, tudo dela, assim, se resume a ela ter levado um fora do Akito na escola, basicamente. É uma obsessão muito estranha, cara. Nossa Isso ela senhora. ficou bastante tempo. Tudo que é a força motriz do arco dela é ela ter levado fora, porque é por isso que ela resolve se virar mangaka em vez de escritora, e é por isso que ela resolve dar em cima do Hattori, e é só isso, assim, o personagem dela, assim. Mano, imagina, você sai de escrever livros, que é uma coisa, tipo, não tão simples, mas não tanta dor de cabeça pra você, tipo, ser um mangaka da Jump. Legal que ela tenta cagar em cima do trabalho do Akito, justamente por ele ser um mangaka, e ele fala, não, pau no seu cu. Cara, eu vou ser sincero. O Akito, assim, não é meu personagem favorito, mas puta que pariu, cara. Eu me identifico demais com o Akito, infelizmente. Mais do que eu gostaria. O Akito parece que é uma das ferramentas que o escritor usa pra dar lição de moral nos personagens em momentos variados. Ele faz isso com a Miho de novo. Sim, toda hora a Miho, tipo assim, a Miho tá puta com ele com alguma coisa, ele fala, cara, a parada é que tu tá errada porque eu acho que... Porque eu não fiz com essa intenção, eu fiz com essa outra intenção aqui.
E é isso, não quer, termina e foda-se. E a Miho, beleza, então. Então, tipo, a Miho não, Ai, caralho. Yoshi, isso. Então, assim, tipo, pô, eu sinto que o Akito, ele parece mais uma pessoa ocidental do que uma pessoa oriental, né? O Mashiro, ele tem mais aquele arquétipo do garoto de shonen oriental, que, tipo, é mais tímido, tem aquela coisa romântica de, pô, ficar com uma pessoa só pra sempre e tal. Mas, enfim, eu gosto dessa interação aí que o Akito tem com as pessoas do mangá. O Akito realmente é o que mais move a história. Ele tem o contraste porque ele é o que pensa, né? O Mashiro é mais emocional, assim. O Akito é o cara que pensa nas coisas que ele faz. Mais ou menos, ele pensa, né? O único. Cara, ele e o Hattori é o único que pensa no mangá, pô. Basicamente. É por isso que são eles que vivem dando lição de moral em todos os personagens em volumes alternados. Né? O que faz com que a gente goste mais deles, né? Quem já gostar mais deles, porque eles são a cabeça do mangá. Cara, eles são. O que a gente quer falar pros personagens, eles falam, então isso é interessante. E volta a salientar, né? Eu acho que os personagens masculinos de Bakuman são bem escritos, mas os personagens femininos, meu Deus do céu. Enfim, continuando. Aí o Hattori e os editores, eles estão num bar conversando, né? E aí o Mashiro e o Akito estão ali no meio, tentando ouvir o que tá acontecendo e tal. E aí eles percebem que o Hattori, na verdade, apoia muito os dois, né? E que, diferente do que eles estavam imaginando, que o Hattori estava tramando algo pelas costas deles, na verdade o Hattori só mesmo... E, inclusive ele faz essa cena dos editores bêbados, né? Que é pra mostrar que eles estão falando de fato a verdade. Tipo assim, quando tá bêbado, tu fala o que tu quer falar, o que tu queria falar. E aí o Miura fala bem deles, o Hattori fala bem deles, então é toda uma... Eu achei bem, bem bacana essa parte, assim, de construção, porque mostrou assim, que acabou essa parte da desconfiança entre eles que tinha bastante. Porque o Hattori sempre vinha fazendo coisa pelas costas deles e eles nunca sabiam o que era. Então, dessa vez que eles, tipo, quando eles já sabiam que tinha esse risco, eles seguiram o Hattori e eles se depararam com o fato de que tudo que o Hattori fez até agora foi pro bem deles, né? Que a gente sabia disso, mas o Mashiro e o Akito não. Eu achei isso legal. A partir dessa perseguição, o Akito tem uma ideia, né? Que é fazer um mangá de crimes perfeitos. E aí, a partir disso, surge o incrível nome Perfect Crime Club, né? Que é um nome realmente muito difícil de ser pensado, né? Nossa senhora, que nome foda, né, mano? É um nome bem, tipo assim, bem óbvio, mas ok, né? Não é o foco também do mangá, então é só pra mostrar o que vai ser o mangá. Logo que eles colocaram isso como ideia, né, pra mim, eu fiquei um pouco com medo de eles repetirem a fórmula do Detective Strap, né, de ser uma parada de investigação e tal. Mas no fim das contas não foi, cara. Eu achei até que ele se virou bem, assim, com essa história nova. Porque ele conseguiu reunir um pouco de Money Intelligence e, ao mesmo tempo, conseguiu reunir um pouco de Detective Trap no meio. Cara, é mais uma vez, como eu tinha falado, que é uma ideia que eu não sei como funciona como uma história, de verdade. Sim, eu não consigo visualizar como fazer disso uma história serializada interessante, mas... Então, eu também tive essa dificuldade. Tem até um capítulo onde eles mostram, né, direitinho como é que tá sendo a história, como é que tá sendo construída ali. Eu até acho legal o esforço do autor em tentar fazer a gente entender, mas, cara, eu não sei se aquilo ali foi só para ilustrar ou se ele de fato não conseguiu fazer com que o leitor tivesse a experiência que deveria. Não sei se de repente no anime isso fica mais claro, mas assim, para mim foi um pouco complicado, até porque a gente começou entendendo como que era o miolo da história e aí depois ele só mostrou a conclusão dela, né? Lá no final, porque eles estavam com dificuldade de realizar o plot final da história, etc. Então a gente meio que ficou sabendo por partes da história e, enfim, ficou difícil de acompanhar. Daí, a partir daí acaba o volume. Eles têm a ideia, eles vão começar a ideia e o volume 10 termina, né? Claro que antes disso a gente tem uma breve colocação ali da Jump, que eu acho muito engraçado, que é tipo assim, o Shizuka ele tá em nono ali, né? E ele não sabe escrever mulher, né? E aí o editor dele pega e fala, não, Shizuka, peraí, vamos pro puteiro aqui, que daí eu vou te mostrar como que são as mulheres de verdade, cara. A gente vai conhecer como que as mulheres agem. E aí o Shizuka, todo estranhozão, né, no antissocial, não quer fazer isso. E eles vão pra lá. E, tipo, eu achei que ele ia mostrar, tipo, essa cena, como é que ia ser a reação do Shizuka, infelizmente não mostrou. Mas isso ajudou mais pra frente, deixa eu ver que ajudou pra caramba
o Shizuka pra ele poder melhorar o mangá dele, né? Tanto que o mangá dele deu uma guinada depois, tipo, foi pra acho que terceiro por aí. Aí depois disso, eles começam a. Eles já pensaram mais ou menos num shot na história ali no meio. E aí eles começam a pensar assim, poxa, o que a gente pode fazer para que o mangá tenha mais capítulos? Porque assim, a grande ideia é que, apesar de o one shot ter vindo para eles assim, naquela perseguição com o Hattori, eles iam precisar de mais ideias ainda para que fosse uma serialização de sucesso. Então eles começam a fazer algumas paradas diferentes, tipo, eles têm um aniversário da Miho, e aí eles, o que eles fazem? Eles pegam e tentam trocar os presentes da Miyoshi, né, que a Miyoshi vai dar pra Miho. E aí o Master e o Akito trocam os pacotes, né, eles vão atrás de uma loja onde tem o mesmo pacote que a Miyoshi comprou pra Miho. E aí tem uma mini historiazinha ali de eles indo atrás do pacote, eles buscando qual loja que encontrou, qual loja que embalou o presente. Como se fosse uma historiazinha de detetive ali pra gente visualizar como é que vai ser o mangá, né? Daí ele troca e ele dá pra Miho, olha que lindo, cara. Ele dá uma foto, um desenho dela, né? Que ele mesmo fez. E a Miho acha fofo, lindo e tal. E olha só que lindo, cara. É a parte do romance que a gente teve nesse capítulo 10 aí. A partir disso não tem mais nada, né? Talvez, se a gente for colocar ali a Miho dando mais pra frente, ela dá um SB escondido pro Mashiro de Natal, né? Que ela coloca no bolo. Mas fora isso daí, não tem mais nada de romance não nessa parte. Eu achei o romance menos ofensivo nessa parte, porque nas outras partes parecia muito tipo, cara, assim, eu sirvo aos caras e os caras e os caras têm foco e as mulheres, quando as mulheres aparecem, elas servem a eles, sabe? E eu não tava achando isso, pô, meio merda, assim. Mas agora eu acho que foi mais natural. Talvez porque eles desenvolveram uma relação mais profunda. Não sei, cara. Mas eu gostei mais dessa troca de presentes, onde os dois. Pô, ela dá uma parada fofa pra ele no bolo, e ele vai lá e faz o desenho dela. Inclusive tem até a personagem, né, do mangá dele, que ele se inspirou na Miho, como ele falou que faria. Coisa que a gente não tinha visto até agora, né? Então, cara, eu achei isso bem legal. Daí tá, o primeiro capítulo ficou pronto, aí o Master e o Akito mostram pro Miura, e o Miura diz que foi a melhor história dele já escrita, o que não faz muita diferença, porque é o Miura, né? O Miura sempre se impressiona com as histórias deles e sempre acha bom. Mas, tipo assim, eles precisam de uma resposta mais conclusiva para isso. Então, ali no meio dele, porque eles criaram a Maya Nojo e tal, mas ainda assim eles estão inseguros com a história deles, porque, repito, essa história tem que ser a melhor que eles já fizeram de fato. Não pode ser, tipo, a 8ª melhor história da Jump. E ali no meio, né, nesse vai e vem, eles percebem que o Miura, na verdade, ele se tornou um editor um pouco mais experiente, né? Que, assim, o Miura não vai simplesmente falar que o mangá ficou bom, como ele faria no passado, simplesmente porque ele achou a história legalzinha. O Miura, tanto que isso é mostrado num quadro onde o Miura tá falando com o Takahama, e ele recusa esse trabalho do Takahama depois de ler a história do Master e do Akito, porque a história do Takahama não estava tão boa quanto a deles. Coisa que o Miura sei lá, 2, 3 volumes atrás não teria feito, né? Ele teria provavelmente aceito as duas histórias. Então a gente percebe que eu gosto de ver isso porque o Miura é o lado do editor de desenvolvimento e o Master e o Akito é o lado do mangaka de desenvolvimento. Então a gente vê como os três, né, no caso, estão crescendo nas suas respectivas profissões. Eu acho que eles são. Eu gosto como ele desenvolve os três, cara. Quando ele diminuiu o núcleo de personagem, assim, tipo, ainda tem a Yuasa e tal, mas quando ele deixou isso mais focado nos dois e no editor, eu acho que ficou melhor de entender isso, como o crescimento deles foi importante. Porque até então eles sempre foram prodígios, né? Então eles escreverem uma boa história não é impressionante. O impressionante seria a história deles ganhar um anime nesse ponto. Mas mais pra frente a gente vai ver que esse mangá de fato mostra a evolução do Mashiro. Acho que isso até me lembra que o Kaiser falou que no anime ficava mais implícito, né? Onde que o Mashiro ele melhorava no desenho. No mangá, eu acho que essa parte específica consegue mostrar bem assim, a evolução do Mashiro e do Akito como dupla e também individualmente, né? Enfim, daí o mangá deles ganha uma serialização e acaba o volume 10, né? Praticamente. Mas vocês têm alguma coisa para comentar desse volume, o que vocês acharam?
Tipo assim, o que vocês gostaram desse volume? Pra mim, foi, como o Matos falou no início, pra mim esse foi o melhor volume, cara. Os outros dois focaram mais em personagens secundários, então... Sim, ele é bem sólido. Eu gosto desse volume. E tem a volta do ator, e o que é sempre apreciado. Seja bem-vindo, né? eu ia falar do Hattori agora, mas eu ia deixar pro gancho depois, que é justamente o retorno dele, porque o Hattori, ele como agora ele vai ser o novo editor do Ashirogi, né? A história deles tem tudo para ganhar. Tipo, eu achei que para ganhar um anime, mas eu achei que o Miura seria o cara que superaria o Hattori e, por consequência, ajudaria eles a conseguir a animação. Mas, assim, honestamente, o Hattori é muito melhor personagem, muito mais interessante do que o Miura, né? O Miura, às vezes, ele é meio irritante, meio chato, às vezes ele é meio apagado. Eu não desgosto dele nem nada do tipo, mas eu acho que o Hattori é muito melhor como personagem. Assim. O mangá deles tem que falar mais através dos desenhos do que dos diálogos, porque eles acham isso, no caso, né? Porque um mangá porque isso diferencia das outras histórias. Só que é muito difícil de fazer um mangá apenas com um pouco de diálogo e arte sequencial, porque isso necessita de uma experiência maior e necessita também de tempo maior. Afinal, na Jump, acho que o principal problema dos mangakas é justamente o tempo. Então, tanto que até o Hattori dá uma ideia para eles uma hora de tipo assim, cara, escreve o teu mangá do jeito que tu quer escrever e coloca a quantidade de diálogos que tu quiser colocar. Se tiver que encher de diálogo, enche. O importante é que a história esteja interessante. E eles usam exatamente essa fórmula no Bakuman. Eles enchem de diálogo. Eu não acho que os diálogos de Bakuman assim, são inúteis. Tipo, eu acho que eles são assim, servem pra história. Mas, cara, é pesado ler sequencial Bakuman, assim, 3 volumes direto, por exemplo, é pesado. Então, porque tem muita informação e também muito texto que, tipo assim, a gente pensa, não vai dar em nada. Aí, sei lá, 2 volumes depois a gente percebe que o que o personagem falou lá atrás era importante. Daí a gente tem que voltar e lembrar, verdade, então aquele diálogo que ele conversou com aquele editor lá serviu para isso. Mas, assim, como eu falei, né, é um mangá sobre fazer mangás, então era esperado que fosse assim mesmo. Enfim, daí começa o volume 11, né, e aí, obviamente, o mangá deles foi serializado e tá competindo já com o Age, com Plus Natural e com Crawl. E o objetivo deles é superar esses caras. E aí, como o mangá deles foi aprovado, eles conseguem novos editores, né, novos assistentes. Esses assistentes são o Mori e o Shiratori, além do retorno do Orihara, que é aquele cara animado que fazia o tanto com eles, né. Eu vou ser sincero, o Orihara, eu acho que é o que eu mais gosto ali, apesar de, assim, ele não ser tão explorado, mas eu gosto de como ele traz uma energia diferente pro ambiente e ele tá sempre motivado, sabe? Ele não se contenta em ser um editor, mas ao mesmo tempo ele não fica triste em não ser tão talentoso quanto os outros. Então acho que é o que eu mais acho interessante ali do trio de editores deles. Tirando o Takahama, talvez, mas eu não sou tão fã do Takahama. Então. E o Takahama nem mais editor deles é, né? Assim, a partir dali eles têm que começar a criar história, eles começam a conversar com os escritores do mangá, e eles começam a decidir os nomes. Daí eles colocam os nomes dos personagens, que vai ser Makoto Domoto, Minoru Tokunaga e a Maya Nojo, que é a personagem que a Miho vai fazer futuramente. E aí eles alteram o nome do mangá, né? Pra Perfect Prime Party, que não é tão diferente do nome anterior, né? Mas ainda eu achei um pouco melhor. E aí coloca uma sigla, PCP, que pra mim, isso eu achei legal, cara. A sigla do mangá funcionou bem, assim. Tem muito mangá que tem nome longo e a galera lembra por causa da sigla ou porque o logo é muito icônico. Eles até fazem um desenho do logo ali nas páginas do volume 11, que eu acho que fica bem legal. Aí, cara, vocês gostaram tipo assim, desse estilo visual de arte, dos assistentes deles? Porque eu confesso que eu tava com medo desses caras entrarem ali no mangá, e aí ele queria fazer uma história para cada um deles separada. A gente vai ver mais pra frente que ele não faz história pros três, ele faz pelo menos para um deles, né? Que é o Shiratori.
Mas eu tava com medo deles começarem a ir nessa vertente de personagem secundário, esquecerem um pouco a história principal e aí ficar um pouco confuso esse bolo todo, como tava acontecendo com o Nakai lá atrás, né? Realmente. A parte do Nakai, eu acho que foi num timing que eu com a história já não estava tão interessado, né? Porque o que tá me prendendo bastante até agora é o Ashirogi, querendo ou não. E eu acho que ter esse foco que um pouco postergado, tanto que a gente tem esse foco só no volume seguinte, eu acho ideal. Eu acho que esse respiro da gente estar só vendo majoritariamente o Ashirogi é necessário. Mas eu acho que, assim, a parte da Oki com o Akito foi divertido, teve seu tempo ali, só que ainda senti que tinha um deslocamento específico. Aqui eu acho que ele está seguindo uma linha tênue, tá pegando a linha do mangá, né? Dos assistentes, do Ashirogi, atuais. E aí, com isso, estão criando um drama que faz com que a história siga e que interfira diretamente, né? Por exemplo, cara, nem parece que rolou o bagulho da Oki, sabe? Tipo, parece que se remover não mudaria muita coisa, tipo, no casamento, sabe? Mas aqui acho que afeta diretamente, então eu gosto disso. Daí, a partir dali, a gente tem o Fukuda, tipo... Cara, o Fukuda, ele tá puto, né? Porque esse novo mangá Best deles... Boy. Não, o Fukuda, cara, o Fukuda, eu no início, assim, eu achava ele legal, e agora eu acho ele incrível. Eu gosto muito do Fukuda, pra Bakuman, eu acho que ele é um dos personagens mais legais que tem. Principalmente pelo que ele fez com o Nakai nos volumes anteriores, né? Eu acho que o Fukuda, ele lidou bem com a situação e tal. Então, ele começou a se tornar um personagem mais interessante, não só como escritor, mas como persona dentro do mangá. E aí, o Fukuda desiste do Yoshi's Night dele para trabalhar em um novo one-shot para ser lançado junto com um PCP chamado Road Racer, né? Que é um mangá de moto. Não vou mentir que eu achei muito mais interessante o mangá anterior dele, mas nenhum dos dois a gente viu muita coisa, então não dá para dizer. E O ele tem mangá toda de aquela... moto na Jump, mano. Olha que Então, foda, mano. teve isso, né? Tipo, pô, o mangá de moto na Jump, cara, isso é muito específico. Daí o editor até Yu-Gi-Oh! fala assim, 5DS. nossa, cara, meu Yu-Gi-Oh! Favorito, foda-se. Mas, assim, tipo, anime, né? Eu não li mangá. Mas, assim, até o editor até fala pra ele, não importa muito o tipo de história do seu mangá, o que importa é se vai ser interessante. Se for interessante, pode ficar na Jump. Bom. E é o que acontece, como o Fukuda já é um escritor experiente, que as pessoas gostam e tal, o trabalho dele funciona e acaba sendo aprovado, né? E aí a gente tem o Toque, que saiu, né? E o PCP ficou em primeiro com mais de 150 votos acima do Road Racer, que ficou com 422 votos. Então, tipo, o PCP foi um sucesso absoluto. O objetivo que era de PCP ultrapassar o Age pode acontecer. O PCP tá mais perto de ganhar um anime. Apesar de ter sido o primeiro volume, ele precisava ficar em primeiro justamente para poder, no futuro, dar frutos. Já que se o mangá ficasse abaixo disso, talvez ele pudesse cair cada vez mais. A tendência era que ele fosse para oitavo, nono, e aí ficasse mais difícil de subir depois. Mas como ficou em primeiro, deu tudo certo, né? Eles comemoram, ficam felizes com isso. E graças a isso tem uma cena muito bonitinha que, assim, para mim acho que talvez seja uma das melhores cenas, desses 3 volumes, que é o Mashiro indo até o túmulo do tio dele e mostrando o resultado junto com o Hattori e com o Akito, né? Muito foda. Esse momento é Cara, muito foda. essa cena aí, pra mim, acho que foi uma das melhores do mangá até agora, porque tudo que a gente conhece sobre o Mashiro, tudo que a gente viu sobre o tio dele, sobre o objetivo que o tio dele tinha e tal, o Mashiro carregou isso durante todos esses volumes e finalmente conseguiu depois de tantas tentativas, sabe? Então, cara, essa cena aí me pegou, assim, confesso. Achei essa cena bem legal. Apesar de, pra mim, o melhor volume ter sido 10, acho que essa foi a melhor cena dos 3 volumes. E aí, e aí a gente tem a questão de que a Azuki, começa aquela briga, né, entre a Azuki e o Akito, e a Azuki, Akito, Mashiro, de ela fazer ou não uma heroína em Plus Natural, porque a gente sabe que a situação é que se ela fizer uma heroína para Plus Natural, ela não vai conseguir fazer uma para PCP se for aprovado. Confesso que, assim, eu não acho que isso fosse um impeditivo para ela trabalhar em Plus Natural, né? Mas eu entendo que tem que ter o drama pra, tipo, como é que você vai fazer uma heroína no meu rival, né? Isso não pode acontecer e tal. Mas eu acho que isso não impediria ela de fazer algo para PCP, assim, ainda mais que
ainda mais porque PCP ganhou só um DVD, né? Um CD-DVD. Mas tem esse drama aí no meio. Aí acontece de eles irem tem até uma cena do Mashiro indo buscar a Azuki lá no voice acting. Aí tá o Eiji lá, o Eiji muito foda, vai lá. O Eiji, não, isso aí, leva ela embora, vai lá, não deixa ela fazer a heroína em Plus Natural. Daí aí o Ase fica puta com o Mashiro por ter tirado ela de lá e tal. Só que no fim das contas a gente vê que no fundo a Yuase quer o sucesso deles, né? Ela só é teimosa assim por fora, mas no fim das contas ela gosta bastante deles e quer eles como rivais, assim. Assim como o Eiji, né? Tem aquela cena do Mashiro pegando a Azuki no estúdio de voice acting, e aí eles se encontram de novo, né? Eles não se encontravam, já fazia acho que desde a parte do hospital lá. E aí eles dão as mãos, cara. Olha só, mano, depois de 11 volumes, cara, finalmente eles dão as mãos, cara. Olha que lindo, mano. O Que é o romance avançou, né? Alguma coisa tá romance acontecendo, avançou. né? Nossa, o romance avançou demais, cara, agora. Que isso, velho. Eles não só conversaram, mas eles deram as mãos, cara. Olha que foda. Não, eu acho legal que o mangá é consciente disso, sabe? Tanto que depois o Mashiro chega lá e fala pro Akito, né, e pra Miyoshi, nossa, a gente deu as mãos. E eles, cara, vocês não são normal, mano. Vocês só deram as mãos, cara. Que porra é essa? Vocês estão bem? Cara, eu acho isso muito legal. Porque o mangá não tá achando que ele fez uma progressão, sabe? Ele tá zoando essa situação deles mesmo. Então acho que isso eu acho interessante. E aí a Azuki, né, fala, não, da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te tascar um beijo, né? E aí, provavelmente eles vão... Vai ter beijo aí no mangá, olha só que lindo, cara. Não vai passar disso, né, óbvio, mas vai ter beijo. Por que teria que passar, tá ligado? Não teria, tô só falando que não vai, entendeu? Tipo, mas vai ter beijo, já tá bom. É o que importa, né, cara? Já teve, né? Já teve do Akito. Teria um a mais. Daí o capítulo 3 de PCP foi lançado e ele começou a cair no toque, né? Ele foi em quinto, depois foi em quarto, depois foi pra sexto. E só normal, né? Mas assim, o bom do PCP é que ele tá se mantendo ali no meio, tá conseguindo o seu espaço. Enquanto isso, True Human, que era visto como um mangá cult diferente, foda, tá com risco de ser cancelado. E o Shizuka, coitado do Shizuka, tá desesperado, mas o Shizuka, ao mesmo tempo, ele não consegue se expressar desse jeito, porque o editor dele, novamente, pra conversar com o Shizuka, motivar ele, tem que ir lá, jogar videogame, né, como se fosse uma criança. Coitado, agora que eu descobri que o Shizuka, cara, ficou de fora do anime, eu fiquei mais triste ainda, cara, por ele. Inclusive ele some completamente, tá? Já. Essa é a última aparição dele, já era. Cara, que triste, mano. Eu ia comentar isso no final, né? Porque o Shizuka, ele... Cara, ele tem uma cena aí que ele fica puto com as mulheres e acabou. Ele some. Por que ele some, cara? Eu não sei, mano. Ele aparece uma última vez, tipo, sem camisa num puteiro, aí some completamente. Tem muito foda sendo com o Shizuka, tipo, ele tá num puteiro, assim, bêbado, e aí o editor dele vai buscar ele no puteiro e é isso, sabe? O Shizuka vai embora. Cara, por que ele fez esse personagem? Eu não entendi também. Tipo, eu achei que ele ia desenvolver alguma coisa, mas esse personagem nem interação com o Ashirogi teve, então... Sei lá. É checklist, precisa falar de Hikikomori, ok, fazer esse boneco aqui. Tipo... Eu achei que ele ia até durar mais, eu achei que ele ia ser um personagem mais apagado, assim, mas ele ia se manter, né? Olha que triste, cara. Daí a gente tem uma cena que é justamente do que eu tava falando antes, né? Que a Yuase, apesar de ela ficar com raiva do Akito e do Mashiro, ela se preocupa com eles. Então ela liga pro Akito em determinado momento pra encorajar ele. Cara, vai lá, vai dar certo, faz o teu mangá, a gente tem que ser rival e tal. E isso faz com que tenha uma cena bonitinha entre eles lá, e a partir de agora eles começam a deixar de ser aquele casal meio tipo, eu gosto dele, mas ele não gosta de mim, aí rival no romance, rival no namoro. Eles começam a ser mais rivais amigos, digamos assim. Eu não sei pra que caminho, eu tô até com um pouco de medo que caminho ele vai colocar Yuasa, se a Yuasa vai namorar com alguém, com Miura, não sei. Mas a partir de agora eu acredito que não vai ter mais essa coisa da Yuasa perseguir tanto o Akito, né? O Akito, mas não sei. Nunca se sabe. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que, assim, se eu fosse chutar um romance pra Yuasa, não que isso seja o foco do mangá, mas eu tenho certeza que o mangá vai trabalhar isso em algum ponto, é o Eiji. Eu até tava pensando enquanto eu li, assim,
que teve aquela cena onde ela ficava do lado do Eiji o tempo todo, com o Eiji escrevendo, porque ela tava tentando seduzir o Eiji, mas não era bem seduzir no sentido romântico, né? Ela e o Eiji estavam tendo uma ideia de crossover. A gente vai falar mais pra frente disso, mas é até bem interessante essa dinâmica, porque meio que quebrou um pouco a minha expectativa, porque eu achei que eles de fato iam engatar no romance. Aí começou essa cena e eu falei, eu disse. Aí depois terminou essa cena, não era nada disso. Aí eu, me pegou. Até porque o Age também não consigo imaginar ele num romance, né? Puta que pariu. Por causa desse crossover que eu falei, eles vão ter que... O mangá do Ashirogi cai cada vez mais. Afinal de contas, esse crossover alavancou não só Crawl, como também Plus Natural. Isso fez com que o Ashirogi tivesse que pensar num arco para passar esses dois mangás, né? Porque, repito, a condição, para quem não lembra, né, a condição era que eles fizessem um mangá e em até 25 capítulos eles passassem o Age. E para isso, senão o mangá seria cancelado. Então eles começam aquela história de armar todo um arco, aí começa aquela parada que eu falei, né, de ter uma história mais curta mostrando como que seria o plot final, como que eles revelariam o vilão e tal. E aí começa a construção disso. Então aí acaba o volume 11, né? E começa o 12. Eu vou ser sincero que o volume 11, eu achei que ele teve melhores cenas, mas como um todo, eu acho que ele foi pior que o 10, cara. Mas assim, tipo, pra quem tá lendo em sequência, isso não importa muito. Talvez se você for comprar os mangás, né, físicos, talvez isso importe, mas assim, fora isso, não vejo nada demais nesse sentido, Mas, porque é normal cara, também. a gente comprou o físico, né, cara? A gente dividiu entre a gente aqui, a gente Sim, pagou. verdade. Não, eu tô falando assim, se você for comprar o Sim, físico no Brasil, né, porque a gente pegou do Japão, entendeu? Que é Exatamente. diferente, A né? gente é amigo do Obata, ele entregou pra gente os storyboards originais. Não, ele mostrou pra gente e falou assim, Na não, cara, verdade, na verdade, eu sou meio diferentão assim, comprei da vista, tá bom? Mas vocês compraram do Não, japonês, tu é um tá? nome estranho. Ó, eu tenho um amigo. Eu Cala a tenho o boca, storyboard mano. original do Obata, eu tenho a edição do Brasil, eu tenho a edição mexicana, tá ligado? Mexicano. Italiana. pô, começa o volume 12, né? Aí, assim, eles terminam o arco de 25 capítulos e, assim, sendo breve, eles conseguem passar o Plus Natural, mas não conseguem passar Crow. Porque, assim, eles têm uma ideia toda de plot que, assim, eu não vou tentar explicar aqui porque eu também não entendi muito bem, mas foi uma ideia interessante que fez com que o arco terminasse em alta e conseguisse superar o Plus Natural. Mas também muito por conta de que Plus Natural caiu muito depois que houve esse crossover, porque até tem a história de que depois que o mangá faz um crossover, ele tende a cair em vendas porque as pessoas têm uma expectativa muito alta com relação aos próximos capítulos. E aí o mangá ele volta a estabilizar, né? Mas e aí ele tende a decair cada vez mais, isso pode inclusive levar o mangá ao cancelamento, né? Eu não sei o quanto disso é verdade. Imagino que seja verdade sim que o mangá deu uma caída, não sei se tanto nesse ponto, mas dentro da história faz sentido, então não vejo problema nenhum. Aí, só que o Crow ainda não foi superado, né? Que é o maior objetivo deles, já que o Crow é o mangá do Age de fato. O Plus Natural Age só ajuda ali no meio. Até esse mangá que eles fizeram, assim, esse plot, me lembrou um pouco da história do Death Note, que eles estavam falando que o cara ficava preso durante um tempo, aí ele tinha que. Aí todo mundo achava que ele era o culpado, aí ele ficava preso, mas no fim das contas, por ele ter ficado preso, as pessoas paravam de desconfiar dele, que ele não era o culpado. Bem parecido com aquela cena que o Kira fica na prisão, o L fica se vigiando ele, né? Olha só, será que foi uma referência, cara? Não sei. Aí a Yuasa começa a ter meio que umas crises de conflito, de rivalidade com o Acto, onde mais pra frente eles se encontram, né? E aí o Acto e a Yuasa, eles finalmente conversam sobre o que aconteceu entre eles. E a Yuasa fala que ela não se sentiu muito mal quando o Acto dispensou ela, que ela não queria que isso acontecesse, e que no início ela começou a se tornar mangaka por causa do Acto, mas agora, na verdade, ela começou a gostar daquilo que ela faz, e que ela quer que o Acto seja o rival dela e ajude ela, e ela ajude o Acto, mas que os dois consigam sempre competir. E é interessante, porque o rival do Mashiro é o Eiji. O Eiji não é tanto o rival do Acto assim, né? Eu vejo que o Eiji tem uma rivalidade maior com o Mashiro em si. Porque acho que a grande qualidade do Eiji, apesar de ele escrever muito bem, é a arte, né? A gente vê isso nesses capítulos. E o Akito agora tem a rivalidade dele, que é a Yuasa, em escrita. Então cada um tem a sua, ele conseguiu colocar direitinho esses dois conflitos ali no meio. E agora, como o Miura também é o editor deles, tem a rivalidade do Miura com o Hattori. Então ele setou bem isso para, imagino eu, um arco final, né, no futuro,
onde eles têm uma competição bastante acirrada nesse sentido. E aí, a gente tem a grande notícia, né, cara, que é uma notícia boa, mas não tanto assim, que é o PCP vai ganhar um CD-drama e uma novel. Honestamente, isso deveria ser algo bom, porque o CD-drama vai ter um dublador, né, e o dublador pode ser sugerido pelo Ashiro, e eles sugerem amigo para fazer a Maya Nojo, mas o Hattori fala que, apesar disso, o mangá deles provavelmente não vai ganhar um anime, porque o mangá deles não serve para isso, porque ele é um mangá de cometer crimes, de fazer coisas erradas, e o mangá já recebeu muitas críticas dos leitores sobre isso, e seria difícil um anime, assim, uma empresa de anime apostar nisso, porque poderia dar problemas, ainda mais num mangá shonen, né? Um anime shonen. Eu confesso que essa desculpa assim, não me pegou tanto, vai. Porque tem muito anime que, tipo assim, muito mangá que foi serializado, foi feito anime, que também não é dos mais aprazíveis para as crianças, para os jovens, etc. Cara, só de existir o gênero delinquente, isso já invalida completamente. Então, exatamente. Cara, e assim, o próprio Death Note, né, é um shonen, e, porra, se uma criança vai ver Death Note, ela vai fazer as coisas que o Kira tá fazendo porque ele é o protagonista. Não, né? O problema é Tipo, que é um mangá que tem o setting na escola, que são sobre as crianças aprontando, tipo, pegadinha, assim. Não tem nada de pesado, assim, de cometer um crime de verdade. Ao contrário de mangá de delinquente, que tem os alunos caindo na porrada. aí, ó, Tokyo Revengers, mano. Tokyo Revengers. É só pros fortes. Não, mas de fato, né, cara, eu achei essa desculpa meio esfarrapada, assim, que ele podia ter colocado outra coisa. Ah, não vai ganhar um anime porque não tem nenhuma empresa de anime interessada e o seu mangá, ele não é tão bacana pra ter um anime por isso e por isso. Mas ele resolveu ir pela saída mais fácil, que é um mangá onde as crianças não vão gostar, os pais vão reclamar e tal, sendo que o mangá nem é focado só pra crianças, mas beleza, né? Vamos aceitar isso, assim. Como eles estão trabalhando com a vida real, né? Existe um limite até onde eu acho que é interessante eles fantasiarem. Tipo, por exemplo, a personalidade do Eiji ser exagerada, eu não vejo problema. Agora, quando eles assim, usarem o nome da Jump dizendo que a Jump não vai aceitar coisa X ou Y, tudo bem, isso pode acontecer. Agora, quando eles vão nesse nível onde tipo, não vai ganhar anime, por quê? Não, provavelmente não vai ganhar porque esse mangá incentiva crianças a fazerem coisas erradas. É um extremo muito grande, na minha opinião, pro que o mangá propõe. Mas, repito, né? O foco, no fim das contas, isso só serve pra adiar um pouco a história, pra história não acabar agora e tal. E aí ter esse drama de, deu tudo certo, mas falta o anime ainda. Então, né, posterga o final do mangá. E ali no meio, a gente tem que o Shiratori, um dos assistentes deles, começa a fazer um mangá dele, né? Eu vou dizer que eu acho que esse flashback do Shiratori e essa história do Shiratori por trás eu achei legal. Assim, eu achei um pouco deslocado ali, sabe, do restante da história, porque ele foi um personagem introduzido novo e existem outros personagens na história que precisam ser mais trabalhados, sabe? Tanto que tem até uma cena ali, e eu não confesso que eu não sei o quão isso pode ser relevante no futuro, imagino que não seja tão relevante, do Nakai. Tem, tipo, uma página do Nakai coçando a bunda, literalmente, na casa dele, lá no campo, e acabou. Não tem mais nada, sabe? Tipo, a mãe dele reclamando que ele tá lá, que ele voltou pra casa dos pais, etc. Eu achei que ele ia colocar isso no volume 12, talvez, ia colocar, sei lá, o Nakai voltando, não sei. Mas, enfim, não falou mais disso, né? Não sei se ele vai falar mais pra frente. Mas, não sei, ele preferiu fazer a história do Shiratori, assim. Não, como a história do Shiratori foi bem feita, eu não vejo tanto problema. Mas poderia ser um problema, né? Então, daí o Shiratori vai começar a escrever um mangá. E aí, o Shiratori ele pede ajuda pro Akito para escrever a história. E o Akito revisa essa história e o Hattori lê. O Hattori vê que a história do Shiratori é muito boa. Mas o Shiratori percebe que não foi ele que fez a história. Ele só fez meio que o esboço da história e o Akito que ajeitou, né? E o Hattori, faz sentido, né? Pô, aí é foda, é complicado, aí não dá. E aí o Hattori sugere pro Akito ser o escritor, né, do mangá do Shiratori. E aí começa um drama, mas esse foi um drama que eu gostei, vai. Que assim, o Mashiro
ele fica com ciúmes do Akito, mas o Mashiro ele tem a maturidade de não deixar isso afetar a carreira do Akito. Porque, novamente, o Akito tá numa vida diferente do Mashiro. O Mashiro tem mais tempo. O Akito não. O Akito, ele tá com a Miyoshi, já tá casado. Imagino que em breve vai ter um filho, do jeito que eles são, daqui a pouco tem um filho. Então, assim, ele precisa de um emprego mais estável, ele precisa de... Quanto mais trabalho ele tiver, mais dinheiro ele ganhar melhor. E assim vai indo, né? Então, eu acho interessante a maturidade que o Mashiro teve, que apesar de sentir ciúmes do Akito, que também fica muito preocupado com isso, ele fala, não, vai na tua que eu vou tentar eu mesmo melhorar o meu estilo de desenho, desenhar mais rápido, né? Porque ele descobre que esse é o segredo do Age, ele consegue desenhar mais rápido. E eu vou tentar fazer um mangá por mim mesmo. Tu escreve, vai fazer que nem o Age, né? Escrever 2 mangás. Escrever é mais fácil do que desenhar. E eu vou tentar desenhar 2 mangás diferentes. E, obviamente, se ele conseguir fazer isso, ele vai superar o Age, porque daí ele vai estar fazendo 2 mangás sozinho, imagino eu, né? Não sei se ele vai escrever também. Mas, enfim. Só uma coisa que eu achei bem, assim, bem besta, né? É o Mashiro, ele tá... O problema do Mashiro de desenhar devagar é que ele não fazia a sketch do personagem antes, né? Ele só ia desenhar direto, assim. Tipo, cara, isso é a primeira coisa que você aprende no desenho, né? Acho que até quem não tá acostumado a desenhar sabe disso. Como é que ele chegou tão longe sem aprender a fazer isso? É meio engraçado, assim. Eu entendi que o mangá quis fazer assim, nossa, ele chegou até aqui não sabendo fazer isso. Imagina se ele soubesse. Eu entendi, tipo, nossa, ele é muito foda, entendeu? Mas, novamente, ele não tinha o conhecimento disso. Não é que ele optou por não fazer, entendeu? Eu acho que seria mais plausível se ele olhasse e falasse assim, cara, mas eu não quero fazer isso. Eu escolhi não fazer isso porque eu não gosto. Mas não, ele optou por não fazer a sketch do desenho. E, cara, isso pra... tipo, eu dei uma risada genuína nesse ponto, porque, cara, novamente, né, não faz tanto sentido um desenhista como ele não saber dessa informação. Mas ok, a gente aceita, né? Também não é como se, assim, não é como se isso mudasse tanta coisa, né? Só, eu acho que ele poderia ter mudado a perspectiva com relação ao desenho. Tipo, não quis fazer. Mas ok. Daí ele começa o Akito começa a escrever esse mangá, né? Que vai se chamar do Lovete Peace. E aí o one shot desse mangá é lançado e fica em quinto. Assim, não é uma colocação incrível, mas para um one shot do primeiro mangá do Shiratori tá bom. O Shiratori, novamente, ele não tem o mesmo objetivo do Ashirogi, ele tá começando. O objetivo do Shiratori é outro. Nesse momento, o Shiratori ele quer poder se sustentar com o mangá. Isso é o suficiente para ele. E o Akito deixa claro que se em algum momento o Lovete Peace atrapalhar a produção dele de PCP, ele vai abandonar a Lovete Peace. Então o Shiratori já está mais ou menos ciente disso, e isso é bacana porque não existe esse drama por trás de eu não vou falar nada pro Shiratori, vou ficar nessa, porque daí a gente percebe que vai ter um arco onde o Akito vai sair do mangá e o Shiratori vai ter que se virar e tal. Não, isso não vai acontecer, eu acho, né? Porque os dois já deixaram bem claro o que vai acontecer com o mangá se ele atrapalhar o Akito. Daí, a partir disso, o Shiratori sai de casa, porque o Shiratori tem os pais assim, ricos, mas que querem que eles sejam... querem que ele vá para a escola de arte, né? E o Shiratori não quer ir para a escola de arte, ele quer estudar, ele quer ser mangaka, né? Então, basicamente, eu gosto bastante do Shiratori, desses personagens secundários, ele é um dos meus favoritos, principalmente por causa do conflito dele, que é um negócio que não foi bem explorado tanto assim com o Mashiro, que ele não teve empecilho nenhum dos pais, basicamente, assim. Teve uma resistência no começo e não deu basicamente não deu em nada. O Shiratori tem isso de ele querer seguir a carreira de algo que ele gosta e sofrer a resistência dos pais, que são bem elitistas e tal. E ele é um personagem muito fofinho, eu gosto muito dele. É isso que eu tava falando. E eu tava falando que o Shiratori ele é um cara bem passivo, né? Acho que até caiu no momento. Mas ele tava falando que o Shiratori é um cara bem passivo, assim. Tipo, ele não... Ele dificilmente se estressa, mas naquele ponto com os pais dele tinha passado dos limites. Ali. E isso é até interessante tocar nesse ponto, porque pra mim a jornada do Mashiro e do Akito foi muito fácil pra chegar até onde eles queriam. Normalmente se encontraria uma resistência maior ainda, nesse sentido dos mangá. Tanto que eu achei que o mangá dedicaria uns 2 volumes inteiros, assim, só pra eles começarem a escrever um mangá. Porque tendo 20 volumes do Bakuman, eu imaginei que isso aconteceria.
Não, no fim foi bem rápido, foi bem fácil, foi bem tranquilo. Isso é bom porque quebrou minha expectativa, mas também eles tiveram poucos empecilhos, né? Tudo foi muito fácil para eles, assim. Claro que eles tinham talento e tal, mas assim, novamente, tudo se encaminhou para eles serem autores de sucesso. Se eles não tivessem encontrado o Hattori naquele ponto, provavelmente eles não seriam. Então, enfim, né? E aí me parece que ele tá se redimindo com o Shiratori, né? Eu não sei o quanto que ele vai investir nesse plot do Shiratori, mas assim, só essa parte da história dele eu já achei interessante. Porque como eu falei, se ele vai deixar de lado, por exemplo, o Nakai, que apareceu durante um quadro só, e vai colocar o Shiratori, então que ele faça pelo menos uma história interessante. Que foi o que aconteceu, a família dele era rica e tal, o Shiratori não queria ir pra escola de arte, queria ser mangaka. Aí o Shiratori sai de casa, ele vai pra... Ele fica morando na rua, na neve, durante um tempo, né? E aí ele come lá migalhas, ele come os pão e tal. E ele vai chegando cada dia que ele chega no estúdio, ele tá diferente. E quem percebe que ele tá diferente é a Miyoshi só, né? Que pro Akito e pro Mashiro, foda-se, ele tá normal, né? Você tá um pouco sujo aqui, mas não importa. Aí tá, depois do Shiratori sair de casa, tem aquele plot da mãe dele e o pai dele indo até o estúdio do Ashirogi pra tentar convencer o Shiratori pra voltar pra casa, né? Só que daí o Shiratori fala que ele não quer, que o sonho dele é ser mangaka, ele mostra que a história dele é interessante. O pai dele, inclusive, que eu achei interessante, ele lê a história e gosta da história do Shiratori. Então, tem toda uma conversa com os pais dele, e o Mashiro e o Akito, né? Tipo assim, que os pais do Shiratori chegam lá e falam, não, porque ser mangaka é coisa de vagabundo. Aí o Mashiro e o Akito falam, não, não, isso não é verdade, esse é um mangaka, é uma profissão tão... como é que eu posso dizer? Tão honrosa quanto qualquer outra. Não é nem um pouco fácil ser um mangaka, vocês não têm ideia de como é difícil. Valorizem mais a profissão de mangaka, toda aquela história. E aí, pô, finalmente, a mãe dele percebe que ele tem talento para isso, né? E ela vai embora, assim, meio que no orgulho, mas vai embora. Felizmente, a irmã dele e o pai apoiam ele ser um mangaka. E aí ele começa. Eles alugam um apartamento para ele, se não me engano. Alugam um quarto para ele na casa do pai da Miyoshi, né? E a partir de agora ele vai ficar por lá. Assim, eu gostei dessa história do Shiratori não só pela construção, mas assim, o que me pegou foi que ele mostra como que, às vezes, sair do colo dos pais é importante para se ter uma independência. Porque nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer. Então, tem uma galera que tenta, quero ser ator, quero trabalhar com, sei lá, com a arte, e não pode porque a família quer que seja médico, engenheiro. E aí ele, finalmente toma uma decisão. Claro que não tão abruptamente, assim, né, de sair de casa e morar na rua, mas assim, até porque nem sempre você vai ter alguém para te ajudar. Mas ele mostra que, assim, persiga os seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos. É o típico shonen, mas foi bem construído dessa vez. Não foi só jogado ali, não, faça isso, corra atrás daquilo que você quer. Ele mostrou isso nos personagens secundários, né? Então eu gosto como eles se preocupam em desenvolver também os editores deles, os assistentes. Ele não fica contente em deixar só o Ashirogi progredir na história. Então, assim, se por um lado eu critico como eles não constroem bem personagens femininas, por outro eu acho bacana como eles se importam com os secundários, né? Mesmo, repito, o mangá ainda não acabou, eu posso me decepcionar bastante ainda, mas até esse ponto eu tô achando ok. Daí depois a gente descobre, né, que Time of Greenery da Aoki e Otter Number 11 do Hiramaru são cancelados. O Hiramaru finalmente fica feliz, né, pelo mangá dele ser cancelado, porque ele vai ter tempo pra dormir, pra descansar, pra ter férias. Só que o editor dele fala, né, não vai ter dinheiro. E aí, como é que vai ficar? Vai dar merda. E aí a gente fica sem saber o que vai acontecer com o Hiramaru. Será que ele vai continuar escrevendo mangá? Será que ele vai desistir desse trabalho? Será que ele vai voltar à vida cotidiana dele? Não sei, né? E a Oki perdeu o seu mangá. A Oki, que infelizmente ficou desaparecida nesses 3 volumes, né? Eu até achei que ela teria mais destaque a partir de agora, mas ela ficou bem sumida, assim, quase não teve destaque. Acho que essa foi a única parte que ela apareceu, se eu bem me lembro, assim. Não sei se ela chegou a aparecer nos outros volumes anteriores, mas desses 3 que a gente leu, acho que foi a única cena dela. E aí acontece de ter um evento chamado Super Readers Fest, que é um evento que pode dar a possibilidade de um one shot ser
ser serializado, né? É um evento onde vai contar com bastante gente famosa, bastante mangaka conhecido vai participar. E aí o Eiji, Aoki, Hiramaru, Yuasa, Akito e Mashiro vão participar desse Super Readers Fest. E não bastasse, o Akito vai escrever 3 séries ao mesmo tempo. E aí isso foi uma coisa que, quando eu comecei a ler Bakuman, eu vi muita gente reclamando que, tipo, pô, eles exageram muito na hora de colocar as metas pra eles, como se escrever mangá pra Jump fosse simples assim. Mas, eu repito, eu não acho isso impossível. Pô, se eu não me engano, o Mashima faz isso, né, de Fairy Tail. Escreve 2, 3 mangás ao mesmo tempo. Negócio assim. E como o Akito, ele é o escritor, eu não acho isso impossível, não. Eu não acho isso impossível, não. Mas, não sei que fim que ele pensa pra isso, mas é um novo arco, né, cara? Eu acredito que nesse Super Readers Fest, talvez o Mashiro consiga, de repente, até mostrar o que ele é bom no outro mangá que ele pretende fazer, né? Questão de tempo para o mangá atual deles cair, né? Tanto por conta própria ou por cancelamento. Então, eu achei que esse mangá seria o último deles, né? Mas eu já tô com dúvidas já. Porque eu acho que é possível eles fazerem esse mangá se tornar um anime. Não acho que seja impossível, não. Mas, eu repito, eu não sei se pra durar o mangá... Porque, assim, ainda tem muito volume pela frente. Então, eu não consigo imaginar eles escrevendo esse mesmo mangá por mais 6 volumes, sei lá. Então, talvez esse Super Readers Fest mude o foco deles e eles façam de fato aí, sim, esse eu acho que vai ser o último mangá que eles vão escrever. Mas assim, eu não sei se esse evento vai ter alguma surpresa no sentido de que assim, o Mashiro vai colocar o mangá dele, e aí, sei lá, o Nakai vai voltar e vai colocar uma serialização ali também. Eu teorizaria o Shizuka, mas assim, como a gente ficou sabendo que o Shizuka não vai. A F Shizuka, né? Então eu descarto ele. Mas eu achei legal que tem um evento novo, mas assim, o plot começa a ficar meio repetitivo, né? Vocês não acham? Inclusive, eu ia falar que a partir daqui o mangá começa a decair um pouco, hein? Fica bem mais, tipo, na qualidade mais ou menos igual esse último, do 12 pra baixo, assim. Olha, se fosse para ranquear, eu acho que eu colocaria o 10, é o melhor, acho que não foi o 10. Acho que a ordem tá cabendo aqui. Escada. Eu acho que o 10 é escadinha. O 10 melhor, daí o pior é o 12, no meio ali fica o 11. Vou ranquear o 10, o 12, porque eu gosto muito do flashback do Shiratori, e o 11, mas fica próximo porque o 11 tem aquela cena do Mashiro, mas eu acho que só aquela cena que destaca o volume 11, então. E A minha vocês? também é assim. O Pode ser assim highlight também. é o Shiratori pra mim também. É o Gold, né, mano? É o mito. Sim. Cara, eu gostei mais do Shiratori do que eu imaginava. Assim. O Shiratori eu acho que foi uma inserção que não dava muita coisa não, mas quando focou agora e teve esse... Ele por si mesmo querer escrever o mangá e, tipo, ir com tudo pra cima, mesmo não tendo tanta chance, eu achei muito legal. Kaiser, dá já pra galera aí. Falou, pessoal. Foi mal ter faltado no último episódio aí. Não, tranquilo. Sem problema. Dá já pra galera aí, Hobbs. Tchau, gente. Até mais. Dá já pra galera aí, Talion. Tchau, valeu por acompanharem. Acompanhe os próximos 3 volumes e é isso aí. Hype pra Super Readers Fest. Bem, e é isso, e é porque e é mesmo, e nos vemos no próximo episódio, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo desenho. JB. Tchau, galera. Uhul.